Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da SEG, onde passaremos alguns minutos juntos para compartilharmos a palavra, para orarmos, interagirmos, abençoarmos as famílias, a igreja, o Rio de Janeiro, nosso Brasil, Israel, orando pelas nações da terra, orando por todos aqueles que estão enfermos, precisando de milagres. Então a live tem sido um tempo para nós estarmos juntos diante de Deus, juntos fazendo essa obra maravilhosa. Então fique conosco na live, com certeza você também será abençoado, como todos que participam têm sido abençoados, eu tenho sido abençoado. Então vamos permanecer e juntos caminharmos esses minutos juntos na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele deseja e que nós também desejamos, que é estar na sua presença. Elza Barreto, graça e paz. Adélia Soares, graça e paz. Sônia Ferreira, graça e paz. Cláudia Barros, graça e paz. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live com gratidão, louvor, alegria no nosso coração. A gratidão a Deus nunca pode deixar de ser reconhecida e ser falada todos os dias da nossa vida, né? Porque é a principal razão de nós estarmos vivos, é o amor de Deus, a misericórdia, a bondade, o sustento, a força, tudo tem vindo do Senhor. Amém? Valmar Gama, família Gama, graça e paz, boa noite. Então nós estamos sempre lembrando isso, porque sem gratidão nós não estamos agradando a Deus, né? Temos que reconhecer que tudo que temos, fazemos, vivemos é por Ele, vem dEle e volta para Ele como glória, honra e louvor. E gratidão é algo que alegra o coração de Deus. Se estamos vivos, é porque Ele tem nos dado vida. Se temos alimento, porque Ele tem nos dado. Se temos paz, porque Ele tem nos dado. Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então é uma paz que excede todo entendimento. Então estamos felizes, gratos e mesmo diante de circunstâncias difíceis e lutas pessoais, familiares, financeiras, ministeriais, segurança, seja o que for, nós passamos vivendo, mas não podemos deixar que todas essas dificuldades e lutas venham prejudicar, atrapalhar, impedir o nosso relacionamento com Deus e a nossa gratidão àquele que fez tantas coisas e tem feito. Quando às vezes alguém não consegue algo, isso acontece até com a nossa vida, né? Você ajuda alguém, você abençoa alguém, você cuida de alguém, você faz tudo por uma pessoa. Quando você não pode fazer ou não fez, aí você às vezes não presta mais e a pessoa fica chateada. E assim às vezes é com Deus, né? Muita gente acha que Deus é o nosso subserviente, nosso empregado, o nosso servo, né? Ele tem que fazer tudo por nós. E nós temos que ficar, sendo servidos por Ele o tempo todo, abençoados por Ele o tempo todo. E quando não faz alguma coisa, nós não vamos mais louvar e adorar, porque Deus não é bom. Não é correto isso, né? Então, Lília Brum, boa noite, graça e paz. Então nós temos que sempre reconhecer, independente das circunstâncias, Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Deus de amor, é o Deus de bondade, misericórdia, que é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Amém? Então vamos continuar, como Jó, que a história é bem conhecida, passou. Acho que ninguém já passou uma história como a de Jó. E depois de passar tudo que ele passou,
ele ainda dizia: eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei em quem tenho crido. Que assim seja também a nossa vida, né? Que jamais venhamos blasfemar ou nos afastar de Deus por algo que não alcançamos, por algo que não conseguimos. Temos que caminhar sempre louvando, adorando, agradecendo, entendendo que nem sempre acontece o que nós queremos e o que nós precisamos. Mas Deus nos supre em todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que é básico, Deus vai nos sustentar. Amém? Shalom, meu amigo, meu caro Ronaldo Ribeiro Gonçalves. Tudo na paz. Então, queridos, é isso, né? É sempre gratidão, sempre louvor, sempre essa palavra de alegria diante de Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele não fez, a gente também louva, porque independente das circunstâncias, nós vamos continuar louvando, adorando, porque Ele continua bom, sempre continua bom. Segunda-feira eu falei sobre Josué, né? A situação de Josué com o povo, e falamos ali das vitórias que ele teve com o povo, a travessia do Jordão, a derrubada do muro de Jericó, depois o pecado de Acã, e depois ele começa, conquista, vence reis e derruba reinados, tronos, e vai dominando, mas vem pecado no meio do povo e começa então a ter derrota. E depois disso eles continuam, né, buscando a Deus, e Josué exortando, ensinando, e eles voltam a ter vitórias, bênçãos, conquistas, mas chega um ponto lá para o final do livro de Josué, como nós vemos, né, no capítulo 23, depois, né, falamos no capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor e dá uma palavra. Depois do capítulo 24, ele vai chegando o momento, né, final da sua vida, ele começa a se preocupar com o povo, ele começa a se preocupar de como o povo estava vivendo, né? Como o povo estava vivendo. E ele então vai falando algumas coisas, né, do que Deus fala, né, sobre os pais deles, os antecessores deles, fala dos Isaac e dos filhos que Isaac teve. Depois ele fala de Moisés, Arão. Depois ele vai falando assim um pouco da história, né, do povo de Israel, e ele vai então dizendo ali que Deus tinha levado, né, eles para a terra, mas que eles estavam ali no meio de vários povos e que tinham vários deuses, e que eles precisavam, né, vivenciar, ver aquilo que já tinha sido acontecido com eles, que Deus já tinha feito com eles, e que eles precisavam, né, estar firmes. E ali no capítulo 24, então, Rogério Chagas, Deus abençoe, paz. Então, depois no capítulo 24, Josué, então, vai para o povo dando uma palavra. Eu vou ler essa palavra aqui, depois nós vamos comentar. Eu vou ler a palavra para que a gente possa se posicionar dentro da palavra que Josué leu e disse para o povo aqui. Renato Figueiredo, boa noite. Sônia Carneiro, boa noite. A paz. Então, no capítulo 24 de Josué, a palavra foi assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Eles estavam no meio dos amorreus, vários povos, girgazeus, heveus, heteus, jebuseus, ferezeus. Era uma mistura ali terrível. E vários deuses que esse povo inventava. Eles eram poligâminos, que tinham politeístas, né, que tem vários deuses, poligâmicos que tem várias mulheres, né, politeístas, vários deuses, né? Então, eles estavam dessa forma, né? E eles então, aí Josué então está ali ensinando. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, vocês decidam, né? Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posiciona claramente. Vocês escolham o que vocês querem fazer, né? Elina Januário, boa noite, graça e paz. Jurema, graça e paz, boa noite. Então, ele dá essa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão pública e todos, né, ouviram o que ele estava falando. Então, respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Repetindo a palavra de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eles dizem isso. Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai, jogai fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, queridos, é algo que nós vimos na Bíblia, no Antigo Testamento todo. Há povo em Gênesis, em Êxodo, em Números, e vai em Levítico, e vai mostrando
o pecado do povo, a desobediência, era uma mistura com os povos, né, idólatras. Eles se misturavam e se envolviam na idolatria também. Eles se misturavam e casavam com outros povos que não podiam casar. E por aí afora eles iam fazendo várias coisas que desagradavam ao Senhor, que feria os princípios do Senhor. Então Deus pesava a mão, Deus castigava, Deus disciplinava, Deus corrigia, Deus levantava os homens profetas para falar, Deus levantava Moisés para falar, levantou Josué para falar, tinha os sumos sacerdotes que se levantavam para falar e levar a lei, né, de Moisés diante do povo, e assim eles erravam, e daqui a pouco estavam, né, errando novamente, consertava, mas errava novamente. Vanessa Souza, paz, que Deus abençoe. Entrou mais alguém aqui, Ronaldo Barros, né, Ronaldo Barros, paz, querido. Então, quando ele chega aqui nesse ponto, Josué está percebendo que está chegando o fim da sua vida. E ele viu o povo passar pelas mesmas coisas. O povo rebelde, o povo que se misturava ali com os povos e tinham deuses estranhos nas suas casas, né, diante das suas vidas. E ele então resolve fazer ali um tempo que ele está vendo como o tempo final dele com o povo. E por amor ao povo, por desejo de ver o conserto do povo, ele então vem com aquela palavra: temei ao Senhor, servir com integridade, fidelidade, jogai fora todos os deuses que vocês têm no meio de vós e sirvam aos deuses dos vossos pais, né? Sirvam aos deuses dos vossos pais. E então ele vai dizendo, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele decide algo muito importante. A decisão de Josué foi algo assim que muito impactante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês pensam, não importa se existem povos aqui com outros deuses, eu e minha casa vamos servir ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel. Esse é o posicionamento, ao Deus de Moisés, esse é o posicionamento de Josué. Eu não vou abrir mão. O Deus dos nossos pais, e não os deuses dos amorreus e de todos os povos que eles estavam ao redor. Então, essa palavra de Josué, e então o povo começa a se posicionar. O povo começa a se posicionar: longe de nós está abandonarmos o nosso Deus. Nós não vamos fazer isso jamais. Ao Senhor, nosso Deus, serviremos, e não a outros deuses. Que bom que eles estavam tomando essa decisão, né? E eu creio, né, que realmente muitos ali permaneceram e muitos fizeram a decisão certa. Isso se aplica à nossa vida. Por que hoje tem... hoje, se você tiver 50 milhões de crentes hoje, né, vamos supor, está sendo dito, tem 50 milhões afastados. É um número de afastado assim, muito grande. Se você entra num local, numa firma, entra no mercado, você vai falar, daqui a pouco tem gente conversando, se você for conversar, eu estou afastado. Se você vai nas prisões, está cheio de gente afastada. Você vai nas faculdades, cheio de gente afastada. Por quê? Porque elas têm, né, amor ao dinheiro, amor à vaidade, amor à carne, amor ao sexo, amor à prostituição, e eles começam então a não querer mais permanecer diante de Deus, porque tem que ter um compromisso, uma aliança, uma fidelidade, uma integridade. Então, se vocês temem ao Senhor, sirvam a Ele. Se vocês não temem, então vão servir a outros deuses. Tudo que pode ser Deus na sua vida vai servir, e não ao Deus único que exige e que quer a glória só para Ele, a honra só para Ele, o serviço só para Ele, a fidelidade a Ele, a integridade a Ele, não a outros deuses, somente a Ele. Né? Não se pode servir a dois senhores.
Então não temos isso. Então Josué dá essa palavra e eles dizem, não, nós vamos servir, né? E vamos servir. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir. Eles começam a dizer, né, com os nossos pais, da casa da servidão, da terra do Egito. E mais os nossos olhos viram, né? Porque Ele guardou o nosso caminho, Ele nos protegeu contra os inimigos, contra os povos pelo meio dos quais passamos. Então, eles tinham consciência da verdade, eles tinham consciência do que eles tinham passado e do que estavam vivendo agora. Alguns se distanciando de Deus, alguns pecando contra Deus, alguns não obedecendo à voz de Josué, que vinha dos ensinamentos de Moisés para o povo, a lei do Senhor. Então, queridos, quando nós estamos vivendo hoje dias iguais, dias em que muitos estão abandonando o Senhor, dia em que muitos estão desejando mais ter deuses estranhos, deuses deste mundo, deuses que são considerados o carnaval, a prostituição, a própria televisão, se você não tiver cuidado, a internet, se você não tiver cuidado, e várias outras coisas que podem se tornar Deus na sua vida. Paz, David, Deus abençoe, querido. E aí, então, nós precisamos nos posicionar assim como Josué se posicionou. E o povo também se posicionou, né? Então, nós sabemos que muitos permaneceram e muitos obedeceram e muitos fizeram aliança e renovaram a aliança e disseram, então, disse o povo a Josué, não, né, vocês vão agora deixar, não, diga aqui, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão. Ou seja, se vocês vão viver em pecado, vocês não podem servir ao Senhor, porque não se pode misturar o santo com o profano. Não se pode ter no altar do Senhor o profano, o pecado, né? Precisamos estar em santidade. E dessa forma vocês então não vão poder. E vocês têm que, né, tomar uma posição, vocês não vão ser perdoados das transgressões, vocês precisam ter uma posição. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, porque era na lei, né? Foi até o que eu falei outro dia, às vezes eu fico questionando, nós não estamos no tempo da lei, nós estamos na graça, mas a graça não é libertinagem, a graça não é bagunça, a graça tem compromisso com a verdade, com a palavra. Então, muitas vezes, Deus fala algo e nós não fazemos, desobedecemos. Ah, mas eu estou na graça. Deus vai me perdoar? Sim, Deus vai me perdoar. Mas tem consequências. Tem coisas que Deus pode não perdoar na hora, por causa da sua irreverência, da sua blasfêmia, da sua situação pecaminosa, que você não se arrepende verdadeiramente. Você está só querendo resolver a situação com Deus. E, na verdade, você não está arrependido. E aí você não está perdoado, porque só tem perdão quando tem arrependimento, confissão e abandono. Arrependimento, confissão e abandono. Então, eles estavam ali, então ele diz, olha, se vocês não abandonarem, ele pode voltar e castigar vocês, né? Castigar vocês. Então, aí eles, então Josué, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Acabou deuses estranhos, vamos servir ao Senhor. Então disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Ou seja, uma aliança é feita de duas partes no mínimo, ou de mais. E ali então eles renovaram a aliança também com o Senhor, assim como Josué e sua casa renovaram a aliança com o Senhor. E eles então Josué diz, vocês estão então afirmando isso, que vão renovar a aliança, que estão escolhendo Deus, então vocês agora joguem fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel, somente a Deus de Israel,
esqueçam os Balaíns, esqueçam todos os deuses dos amorreus, todas as imagens que vocês construíram e colocaram dentro das suas casas e vidas, joga fora tudo e sirva somente a Deus. E eles então estavam dispostos. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então, queridos, naquele dia, então, Josué fez aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então foi renovada a aliança do povo com Josué e do povo e Josué com Deus. E essa renovação de aliança fez com que eles, então, renovando a aliança com o Senhor, eles agora estavam declarando: nós não teremos outros deuses diante de nós. Nós só teremos a Ti, o Deus de Israel, como nosso Deus, e a Ele serviremos, teremos aliança com Ele, a nossa vida com Ele. Leandro Gouveia, paz. Então, eles declararam isso e Josué colocou ponto por ponto. Vocês que estão decidindo, vocês são testemunha contra vós mesmos. E eles disseram: sim, somos e vamos servir ao Senhor. Temos aliança com o Senhor e vamos fazer isso com o nosso Senhor. A aliança com Ele de servir somente a Ele. Então, naturalmente, ali naquele momento, renovaram, jogaram fora todos os deuses estranhos que eles tinham diante deles e começaram um tempo novo diante do Senhor. Então, queridos, que nós hoje estamos em volta, né, vivendo numa situação de muita permissividade, né, de pecado, de coisas erradas, coisas que não são comuns a uma família cristã verdadeira, não são comuns a uma família que verdadeiramente ama a Deus, serve a Deus e quer honrar a Deus. Então nós temos que dizer: eu não vou me misturar com isso, eu não vou viver com isso. Então, exemplo, no trabalho as pessoas se envolvem, né, com bebidas, palavrões, prostituição, festas carnais, e você está ali no meio, você vai para esses ambientes participar. Aí alguém te chama para ir participar de outras ofertas a outros deuses, como festas, né, de idolatria, festas de imagens, né? Você não vai, você não pode. Ou então você não pode manter aliança com Deus e fazer esse tipo de coisa. Você tem que ser fiel a Deus e somente a Ele servir, amar e adorar. Então, queridos, assim é a nossa vida. Deus está nos convocando, Deus está nos chamando a fazer uma nova aliança com Ele, a renovar a aliança com Ele todo dia. Todos os dias Deus quer que nós renovemos a aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu te agradeço por tudo, eu te amo, eu te adoro, eu te quero como meu Deus, como meu Senhor. E eu quero te amar e te servir e te honrar em todos os dias da minha vida. Eu não quero me misturar com o mundo, com o pecado desse mundo. Eu não quero me misturar com as artimanhas do inferno, do diabo que está solapando, que está destruindo as famílias, o homem levando a corrupção, a injustiça, a prostituição, a fornicação, a maldade, a violência, aos homicídios, aos feminicídios, a tanta coisa ruim porque estão longe de Deus. Quando estamos juntos com Deus, nós jamais teremos coragem de levantar nossa mão para matar alguém. Jamais teremos coragem de nos meter numa artimanha de corrupção, numa armadilha de corrupção para prejudicar aposentados. Jamais teremos força e coragem para tirar dinheiro, né, de tantas coisas como banqueiros têm tirado, como pessoas têm tirado. Jamais, porque nós temos amor a Deus e amor ao próximo e temor a Deus. E aliança com Deus e fidelidade com Deus. Não vamos, né, nos prostituir, nos vender,
né, nos adulterar a nossa fé, adulterar a nossa performance cristã que Deus fez para nós, que Deus criou para nós. Então nós temos que ser aqueles que verdadeiramente o Senhor criou, a sua imagem e a sua semelhança, vivendo em santidade, como ele disse na palavra. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então essa aliança vai permanecer e nós vamos viver agradando a Deus, e nenhum outro Deus terá lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nenhum outro Deus vai entrar na nossa casa, na nossa família. Corina Vieira, boa noite. Nada, nenhuma situação dessas erradas vão entrar na nossa vida. Então permaneçamos aliançados com o Senhor, buscando a vida de santidade, de aliança e obediência a Ele, somente a Ele, a sua voz prevalecendo. Em nome de Jesus, que assim seja para todos nós, para a Igreja de Cristo Jesus, nesses dias tão difíceis, mas que nós possamos ser mais que vencedores. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então, queridos. Pai, bendizemos o Teu nome, adoramos o Teu nome, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Ó, Senhor, como é bom reconhecer a Tua soberania, como é bom reconhecer que Tu és o nosso Deus, o único digno de ser adorado, exaltado, glorificado. A aliança que temos contigo, ela é inegável, ela não vai ser destruída, não vai ser desfeita, porque assim nós queremos, ó Pai, permanecer aliançados contigo, Senhor, permanecermos firmes em Ti, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo nome. Ó Deus, ajuda-nos a permanecer, ajuda-nos, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida, ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre posicionados, decididos a não nos misturarmos com outros povos, com outros deuses e tirando a nossa aliança, quebrando a nossa aliança contigo. Ajuda-nos, Pai, ajuda os mais fracos, ajuda os novos na fé, ajuda os jovens, ajuda aqueles que ainda não têm entendimento completo, dá esse entendimento, traz essa revelação, Espírito Santo de Deus, traz a revelação da palavra para que eles possam compreender toda essa verdade da Tua palavra. Fica conosco, Pai, abençoa cada família que está aqui na live, as que ainda vão ouvir essa palavra. Deus, continue abençoando, sustentando, visitando o Teu povo, Senhor, abençoando o Teu povo, Senhor, e fazendo cada vez mais com que o Teu povo possa Te amar, Te servir e Te honrar em aliança verdadeira contigo. Livra-nos do pecado, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, de cair em tentação. Pai, oramos agora por cada família, cada necessidade, problemas pessoais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de emprego, de moradia, empresariais, causas na justiça, seja o que for, Senhor, tudo que o Teu povo está buscando e precisando, que sejam alcançados, ó Pai, e tenham vitória, e tenham bênçãos, ó Pai, para vencer essa batalha desse mundo tão mal, perverso e corrompido. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, sustenta-nos, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Abençoa cada família, abençoa cada enfermo, cada necessitado. Oramos pelos enfermos, ó Deus, pastor Carlos Martins, Elza Barreto, tio Vicente. Oramos pelo Cléo Duque Estrada, pela Paola. Oramos pela Naides, lá em Flórida. Oramos pela Leila, em Belo Horizonte, irmã da pastora Kátia. Pela Patrícia Assis, pela Mirtes, que está lutando contra o câncer. Pelo Selmo Carneiro. Oramos pela Adélia Soares. Oramos pela mãe da Eliana Holanda, pelo Paulo Henrique. Oramos pelo João Santos, nosso irmão, fortalece ele. Oramos pela mãe da Bia, que está enferma, Deus,
cura em nome de Jesus, pela Graça Ciríaco. Oramos pela Helena Mutim, que está lutando contra o câncer. Dá força à tua filha para lutar e vencer. O Eli Mutinho também, cura. A Cris Paiva, cura também. Cura sua mãe Maria também. Deus, a Luz de Teodoro. Nilda Souza, cura o Marcos Claro também, ó Deus. Oramos pela Tânia Oliveira, o Wilson Oliveira, o pastor Wilson, pastora Marli. Cura, Senhor, ela, em nome de Jesus, pela Laura Elias, pela Maria José Barros, pela Darcília Braga. Oramos pelo Lola lá no Canadá, netinho da Lília Brum. Oramos pelo Wilton Brum lá na Flórida, cura também, em nome de Jesus. Oramos pela apóstola Beth, da saúde, cura completamente. Oramos, ó Deus, por outros irmãos que não estão o nome aqui, mas que estão precisando de cura. Ó Deus, em nome de Jesus, oh Deus, Ezequiel, Senhor Góes, abençoa a vida dele. O Renato, abençoa a vida dele. Pessoas que estão enfermos, precisando de milagre, de cura e de libertação. Faz a tua obra, Senhor, na vida deles. Oramos, ó Pai, mais uma vez, pelos nossos irmãos da Igreja de Honório. Cuida de cada um deles, sustenta a vida, guarda, proteja, livra neste mundo mal, perverso, corrompido. Abençoa o nosso Rio de Janeiro. Toda insegurança, toda violência, toda maldade, guarda o teu povo, livra do mal, livra do perigo. Oramos pelo nosso Brasil, tem misericórdia do Brasil, Senhor, muda a nossa história para um país abençoado, para um país justo, para um país próspero. Deus, tira toda corrupção, injustiça, maldade, violência, roubo, em nome de Jesus. Oramos pela América do Sul, oramos pela América Latina, oramos pela América do Norte, lá os nossos irmãos também, lá de Colorado, pastor Jonatas, pastor Kurt. Ó Deus, oramos pela pastora Sally Persons, oramos pela pastor Belly, Deb, Denison, oramos pela família May, dá a bênção a eles, ó Pai. Oramos por outros irmãos, nossos familiares que estão ali nos Estados Unidos, no Canadá. Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Oramos pela Europa, pelos irmãos que estão ali, familiares de irmãos nossos da igreja que moram na Europa. Sustenta, guarda, abençoa. Pai, dá saúde, prosperidade em nome de Jesus. E o continente europeu seja tomado pela tua mão de poder e seja avivado, a igreja se levante novamente. Oramos pela África, pela Ásia, tem misericórdia, proteja, guarda os missionários, os pastores que estão sendo perseguidos, os cristãos que estão sendo perseguidos, guarda e abençoa, prospera a igreja ali, Senhor, Deus, em países que estão sofrendo tanto ali, ó Deus, no Oriente Médio também, no Irã, ó Deus, e em outros países, ó Pai, que são maltratados por causa do Evangelho, tem misericórdia. Oramos por Israel, tem misericórdia, guarda, proteja, livra Israel de todo inimigo que quer destruir a nação de Israel. Tem misericórdia, Senhor, a tua mão de poder permaneça sobre Israel. Oramos agora pedindo, mais uma vez, pelo nosso Brasil, mais uma vez pelos nossos governantes, mais uma vez por todas as autoridades, que a justiça seja feita em todas as áreas do nosso país. Oramos agora mais uma vez também pelo nosso bairro ali, da igreja, a Palmeirinha, as crianças do projeto, as crianças da igreja lá na Palmeirinha. Oramos pelo Muquiço, oramos pelos bairros vizinhos. Proteja, guarda, sustenta, abençoa todos, livrando do mal, do perigo. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos espalhados pelo Brasil, igrejas, ó Deus, espalhadas pelo Brasil, lá no Pecém, lá em Fortaleza, ó Deus, no Ceará, ó Deus, oramos pelos irmãos de São Paulo, Belo Horizonte, irmãos nossos que estão nessas cidades, nesses estados. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus, familiares nossos, sejam abençoados. Oramos, ó Deus, aviva a tua igreja, levanta a igreja forte, poderosa, viva, a igreja que salva vidas, liberta vidas, cura e transforma vidas, Pai. Em nome de Jesus, entregamos tudo nas tuas mãos, colocamos tudo diante de ti e pedimos, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Faz a tua vontade na nossa nação e nas nações da terra, para que seja a tua vontade, prevaleça e que assim
o teu reino seja estabelecido para a glória do teu nome. Obrigado por tudo, fica conosco, dá-nos a tua bênção, a tua paz e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, queridos, tenha uma noite de paz. Cláudia Barros, Elza Barreto, Lília Brum, Ronaldo Barros, Valmar Gama, Ronaldo Ribeiro, Ronaldo Barros, Vanessa Souza, Jurema, Rogério, Sônia Ferreira, Adélia Soares. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um beijo no coração meu e da apóstola. Tenha uma noite, Elza, Deus abençoe, tenha uma noite abençoada para todos, uma semana abençoada e até sexta-feira, se assim o Senhor permitir. Lembrando que sábado tem o evangelismo, está tudo pago. Quem puder participar é muito bom. Tem o projeto sábado, tem o projeto Palmeirinha domingo, tem o café para os novos membros domingo de manhã, 8 horas, e o culto às 10 e às 18, e vamos que vamos, né? Deus abençoe, David Chagas, Cláudia Barros, Ronaldo Barros, Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Um grande abraço para todos vocês. Rogério Chagas, um grande abraço. Aleluia. É isso aí, meu caro. Corina Vieira, Deus abençoe. Um beijo no coração mais uma vez para todos vocês. Fiquem na paz.